Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Jornada Cast. Hoje, mais um episódio sendo gravado. Eu, Fernando Parreiras, sentado nessa cadeira amarelo aqui e tenho um enorme prazer de toda vez que eu sento aqui aprender muito, porque o chamado recebido lá atrás, ele é correspondente a servir conhecimento, compartilhar experiências. Curtiu a jornada por onde a gente passa? Ser, fazer, doar, e que isso tudo seja por amor e por vidas, igual está escrito aqui nessa camisa. Bom, hoje eu vou bater um papo muito bacana, muito especial. Esse episódio aqui era para ter sido gravado na terceira temporada. Ele não foi. Era para ter sido gravado dentro de uma academia. Ele não foi. Mas tudo correspondente à vontade de quem é o diretor principal dessa iniciativa, que é o Jornada Cash, que é o dono de todas as coisas, que está no centro de todas as coisas. E o nome dele é o nome acima de todo nome, é o rei acima de todo rei, é o glorioso, maravilhoso. O nome dele é Jesus Cristo, aquele do qual reconhecemos que morreu na cruz e nos dá a oportunidade de viver momentos maravilhosos como esse de aprendizado. Bom, sem mais delongas, hoje eu vou bater um papo com um jovem incrível que eu tive a oportunidade de conhecer e eu tenho certeza absoluta que tem uma história que se transformou em testemunho e que, como Jornada Cash não tem roteiro, nós corremos o risco muitas vezes de errar uma pergunta ou de cometer um vacilo, mas a beleza está em a gente contar as histórias que se transformaram em testemunhos sem roteiro, porque é isso que é a nossa vida. Às vezes a gente tem alguns percalços pelo caminho e a gente vai entendendo o que vai acontecer nessa jornada nossa. Então, seja bem-vindo, Caio Lacerda, é um prazeraço, velho, te receber aqui, um cara tão jovem, com uma energia tão boa e que eu tenho certeza que o pai anda lado a lado aí com você, meu irmão. A honra é toda minha aí, é um prazer, né? Te conhecer foi o maior presente de Deus aí, tamo aí, né? Como eu estava comentando, né, antes da gente começar o episódio, eu sou muito jovem, né? Não sou aquele jovem que tem grandes conquistas para falar, mas eu com certeza tenho vivido coisas assim em Deus que são coisas que a gente não espera, né? Mas que Deus vai levando a gente a níveis de maturidade mais profundos, né? A gente vai entendendo que a nossa história ela não vai exatamente da forma que a gente traça, né? Mas Deus ele sempre tem planos maiores e tudo é para a glória dele, né? Então em tudo a gente é grato, até naquilo que a gente não entende. Amém, meu irmão. Segura a onda aí, porque com às vezes a vontade de chorar, se já vem nos 3 primeiros minutos, é porque o negócio vai ser bacana. Bom, antes de tudo, meu irmão, quem é esse ser que está aí? Quem é o Caio? Que creio que o nome já está escrito no livro da Bíblia, no Amém. livro da vida, no livro da jornada, no livro da palavra do Pai. Mas quem é esse ser aí? Amém. É, eu sou Caio, né? Filho do Deus vivo, né? Assim, eu sou apaixonado por Deus, mas eu acho que ele é muito mais apaixonado por mim, né? Sou, enfim, filho de pais maravilhosos, tenho uma família incrível, cresci numa igreja incrível. Enfim, né, tenho experimentado a cada dia, né? Profissionalmente, né, eu trabalho com M&A, né, fusões e aquisições, mas eu acho que nem vai ser muito foco aqui, mas é isso, uma pessoa que exatamente, está aprendendo na jornada aí ao que é ser filho de Deus e não só o filhinho, né, mas o filho que é chamada a refletir a imagem do Pai. Eu acho que é isso aí. Boa, cara. Depois a gente vai gravar um episódio sobre Eminês, né? A gente começou trocando ideia ali na academia sobre isso. Para quem não entende, mas é uma visão de mercado. Quem sou eu para falar com o especialista do lado? Mas para quem estiver assistindo, compras e vendas de empresas, fusões e aquisições, é o que a gente chama, o mercado chama de M&A. Cara, eu vou te dar um presente
que é essa bolinha aqui. No início eu fiz uma apresentação e essa bolinha, eu brinco que ela tá ficando famosa. As pessoas que vêm aqui, elas ganham isso aqui de presente. É uma simples lembrança, mas é o motivo, talvez a representação simples mesmo, de onde o Jornada Cast está. O Jornada Cast é uma iniciativa desse projeto, que é o Por Amor e por Vidas. Essa bolinha é Legal. sua. E essa bolinha tem um P, um O e um R, que significa que precisamos permanecer, precisamos orar, precisamos estar em retidão, para que a gente consiga, de fato, na nossa jornada, continuar fazendo as coisas por amor e por vidas. É uma bolinha porque tira o estresse, mas que principalmente uma bolinha dessa, como uma luz, uma lamparina que entra nos lugares mais escuros, ela tem a capacidade de rolar e ir lá, assim como nosso Pai nos chama para poder ser luz na escuridão, né? Mas para a gente poder refletir o tempo inteiro, a gente precisa permanecer, orar, estar em retidão, né? O tempo todo. Então, essa bolinha é só um presentinho aí para você poder guardar. Ó, te conheci na academia, cara, e eu lembro que você foi ali no jiu-jitsu. O Sim. jiu-jitsu é um esporte maravilhoso que une muita gente, o esporte é algo incrível, mas já tinha algo escrito naquele jiu-jitsu ali, né? O que que Exatamente. tem sido e o porquê que você caiu no jiu-jitsu, cara? Então, né, eu com a minha grande experiência de faixa branca 1 grau, né, apareci lá com vocês e, cara, o jiu-jitsu foi Deus que colocou na minha vida mesmo, porque eu estava passando por um momento difícil, que eu estava vendo que eu precisava de me fortalecer, né, em todos os sentidos. E eu lembro que eu comecei a fazer naquele aplicativo YouVersion, né, da Bíblia, alguns devocionais sobre hombridade, sobre o homem de Deus, né? E eu fui fazendo esses devocionais e fui seguindo esses autores desses devocionais nas redes sociais e tudo. E uma coincidência entre todos eles é que todos faziam jiu-jitsu. E aquilo me chamou um pouco a atenção, assim, né? Não era algo que passava muito na minha cabeça. Assim, eu fiz judô quando criança, assim, mas era algo um pouco distante, assim, de mim. E eu fui vendo o testemunho desses caras, assim, e eles começaram a falar, assim, o quanto que o jiu-jitsu ele se relacionava muito com as características de um homem de Deus, né? E fora todas as questões, né, de benefícios, né, mental, físico, de todos os sentidos, né, assim, a disciplina, o controle de ansiedade, né, quando tem uma pessoa em cima de você lá te sufocando, você não pode desesperar, você não pode ficar ansioso, né, você tem que conseguir ficar calmo, né, e pensar no seu próximo movimento, que eu vejo que tem muito a ver com a nossa vida também. E eu comecei a ficar atento, né, a essas coincidências. Quando começa a aparecer uma coisa muito para você, né, você começa a ficar atento. E, um dos devocionais que eu fiz era um cara falando da importância de você ter, como homem de Deus, um homem cristão, de você ter um grupo de homens que caminham junto com você. E um grupo que não é simplesmente o grupo da bagunça e também não é simplesmente o grupo da oração, né? É o grupo que caminha junto, ombro no ombro, né, que vai carregar um ao outro nos momentos mais difíceis, mas também vai apontar o dedo quando o outro estiver fazendo coisa errada, aquela irmandade forte. E ele falou assim, olha, e é muito importante vocês estarem fazendo coisas juntos, porque vocês vão estar não só reunindo para conversar de qualquer coisa, mas vocês vão estar formando aliança. E ali vai surgir essas coisas. Ele falou assim, ó, eu tenho um grupo que eu encontro toda semana, a gente luta jiu-jitsu e depois a gente troca ideia. E eu fiquei com aquilo no coração, assim, e aí fui no casamento de um amigo e encontrei um amigo que também era amigo do cara que estava casando, e conversando com ele, eu nem sabia que ele fazia luta, ele falou assim, cara, eu tô fazendo jiu-jitsu. Eu, é mesmo? Esse assunto tá me perseguindo, conta aí. Coincidência, né? Me conta aí. Aí o cara contou, falou que estava amando e foi tocando nos pontos assim que estavam me atraindo. E logo depois eu encontrei um amigo na célula, e ele falou assim, cara, estou fazendo jiu-jitsu. E estou fazendo com aquele cara, o cara que eu encontrei no casamento. Uau! Aí eu fiquei assim, meu Deus, eu falei com ele, assim, cara,
Então, esse tema não para de aparecer para mim. Eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa. Me leva no treino de vocês um dia, eu quero conhecer, quero ver. Eles me levaram, era longe da minha casa, assim, mas eu fui lá fazer uma aula experimental para ver. E aí, logo depois, ele falou comigo, falou assim, cara, eu não fui ainda, mas me contaram de um encontro de jiu-jitsu que acontece 15 em 15 dias, lá dos legendários, que parece ser muito bacana, vão comigo. Aí eu, beleza, vou lá. Aí eu fui lá, bati na porta de vocês lá. E o que eu achei, assim, muito interessante, o que, assim, a gente teve, né, café da manhã, teve a conversa toda lá, e quando a gente subiu pro tatame, você começou a apresentar o que que era o grupo. E aí eu lembro que você falou assim, esse aqui é um grupo de homens que a gente luta junto, a gente troca ideia e a gente caminha um com o outro. É ombro no ombro, a gente carrega um ao outro nas dificuldades, a gente aponta também quando está fazendo a coisa errada. E você descreveu as frases que o cara tinha falado no devocional. Uau. Aí naquele momento eu vi assim, Deus, eu entendi. É para eu ficar firme nessa história, né? E não parei de ir, né? Se eu faltei foi um dia ou outro. E como tem sido uma bênção, né? Assim, eu lembro de uma das vezes que eu decidi me abrir sobre uma questão da minha vida lá e a gente nem teve treino, porque todo mundo começou a se abrir. E foi aquele chororô, aquele tanto de homem, né? Os machos da luta, né? Todo mundo chorando no tatame, jogando lágrima no chão, né? E foi algo incrível, né? Em vez de apanhar de todo mundo, a gente apanhou do Espírito Santo ali. E tenho treinado o máximo que eu consigo, vejo o quanto que isso tem me beneficiado. Já trouxe mais gente junto comigo, meu primo está treinando agora todo dia comigo também, e tem sido de fato um presente na minha vida. E, e Deus tem frutos que a gente não imagina, né? Essa conversa só está acontecendo por conta desse alinhamento que Deus fez, e a gente não tem ideia de onde que vai chegar no coração das pessoas, algo como isso, ou como qualquer testemunho que a gente possa ter tido lá na academia. Então, aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça, né, o que Deus tem a dizer, né, que os propósitos deles são grandes, né, e a gente nem entende, a gente só vai. Né? Uau! Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é o versículo do Jornal da Cash. É mesmo? É. É o versículo do Jornal da Cash, quando a gente visita a página, tá lá. Porque é sobre isso, cara. Fernando, nunca imaginei que ia ter um grupo de homens no tatame. É, eu que pratico jiu-jitsu desde 99, então já tem bons anos, de chegar anos depois e você ter literalmente o que você disse aí, que é não ter o treino, mas a gente sair dali mais cansado, né? É porque quem bate em nós, ele de uma maneira, bate de maneira educada, vamos dizer assim, é o Espírito Santo naquele tatame. E a gente sabe que homem só presa fácil, o Legendário já fala isso, inclusive você vai subir no próximo junto com a gente, né? Tá convidado, quem não subiu, suba também. É um programa de homem, é um ministério, o próprio jiu-jitsu, os próprios encontros, e eu creio tanto nisso que você está falando, Caio, é, dessa liderança em meio aos homens, o resgate da masculinidade, enfim, todo esse tema que permeia. Mas é tão legal de ver um jovem falando disso, sabe? De ver você, que é um jovem ainda, está com menos de 30, 28. 28, menos de 30 anos, já participando desse resgate de gerações, né? Eu, 15 anos na sua frente, é considerável, é mais do que a metade do seu tempo de vida. Então eu vejo o preparo de Deus mesmo, assim, para esse resgate, para montar esse ministério, esse exército e tudo. E as coincidências que se transformam em coincidências, na minha visão, hoje, me, cristão não mente, mas eu falo que Deus é tão perfeito que mesmo a gente não mentindo, acontecem coisas na nossa vida que para que outros acreditem, ele sempre cola alguém do nosso lado para ser a prova. Estou falando assim, o Bruno que está sentado aqui foi uma pessoa que hoje participou comigo de uma reunião de tecnologia, do nada, o negócio apareceu do nada, o cara do Rio e tal.
e o cara tem um sonho de montar um aplicativo, alguma coisa para aproximar a hombridade dos homens, e como ele é do Rio de Janeiro, das comunidades. Uhum. Então, você vê que existe movimento no esporte, existe movimento com homens na montanha, existem movimentos, né, na tecnologia, no resgate, e eu vejo isso de uma maneira assim maravilhosa, porque a- Satanás é astuto demais, né, cara? A gente não tem que dar palco para ele. A gente orou aqui um pouco antes e eu particularmente eu quero ser conhecido no céu e temido no inferno, cara, sabe? E isso não é fácil, isso não é simples. E o nosso jiu-jitsu é exemplo disso. Sim. Nosso jiu-jitsu, a academia fechou. Uhum. A academia do nosso irmão Wagner fechou. Altíssima qualidade. Mas isso não vai fazer parar o projeto, sabe? Por quê? Porque Deus vai abrir outra academia, vai abrir outro lugar, nem que a gente monta um espaço e tal. E a gente vê o tão quanto é difícil, muitas vezes, você que está sendo formado como soldado de Cristo, você ia todos os sábados. Mas tem gente que a gente tem que quase implorar para poder levar. E esse, para mim, é o trabalho do homem perante outros amigos. É ir lá e buscar o cara, é ir lá e ceder, porque é muita batalha. Todo sábado de manhã eu acordo e falo, pô, é sério que eu tenho que ir lá pro jiu-jitsu? E não vou ser hipócrita, porque eu falo, cara, vou lá treinar com um monte de gente que é faixa branca, não posso mentir sobre isso, né? Mas Deus é tão bonito, cara, que fala, meu irmão, meu filho, vai. E quando você chega lá, você passa 4 horas, a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Bom, já falei demais aqui a esse respeito, mas ali no próprio tatame nosso ali, que é resenha, porrada e oração, que a gente brinca, né? Mas é isso que a gente faz lá. O que me chamou a atenção muito é o dia que eu olhei para sua cabeça e vi uma cicatriz muito grande na sua cabeça. E não sei se você sabe, eu acho que eu não te falei isso, aquele dia, aquilo me gerou uma preocupação muito grande. Uhum. Porque eu falei, meu Deus, e se esse rapaz se acidenta? E aí, dentro da minha cabeça passou muita coisa que é o normal, assim, poxa, a gente Uhum. está aqui numa academia, ninguém tem cadastro, eu não sei se ele tem uma doença, se o outro tem alguma coisa, se o outro tem uma limitação, é o processo normal quando você vai com atividade física, né? Mas como é um grupo de homens se juntando, eu falei, meu Deus, e se um dia, e aí, enfim, que marca é essa? Marca de guerra, né? Marca de guerra. Ah, mas eu digo que essa é a marca do poder de Deus na minha vida, né? Eu com o cabelo grande do jeito que está hoje, eu vou cortar terça-feira que vem, já está marcado, mas não fica aparecendo tanto. Mas é interessante você falar que reparou, porque muitas pessoas, assim, quando vêm, me perguntam, né, se eu não, se eu ligo, né, de ficar aparecendo, porque chama atenção, né? Se é uma cicatriz na cabeça, ela é enorme, vem aqui de trás, vai até aqui do lado. Eu lembro que até meu pai perguntava para o médico se não tinha como diminuir a cicatriz, né, aquela coisa toda. Mas eu vejo que essa cicatriz, ela é maravilhosa, porque eu vejo até, assim, quando eu vou encontrar, por exemplo, com pessoas que eu não tenho tanta intimidade, a gente sabe que Deus deseja, né, que a nossa vida seja um testemunho para todos, né, para que eles conheçam a Ele, né, essa cicatriz tem que apontar para Ele. Normalmente é o que me faz dar o testemunho. A pessoa pergunta o que que é isso. Aí eu que sou um cara um pouco mais introvertido, né, é o que Deus me deu assim, né, para poder contar, para poder testemunhar e contar essa história. Mas basicamente, né, eu, eu, eu ganhei isso muito cedo, né? Eu tinha 16 anos. É, eu estava na escola ainda, né? Fase de ensino médio. E um dia eu tive uma dor de cabeça bem forte, bem forte. Estava com minha mãe estava até me levando para uma aula. E minha mãe até achou que eu estava falando que estava com dor de cabeça para não ir na aula, né? Era uma aula de português lá. É, ela até achou que fosse. Tanto que ela falou assim: ah, então você vai comigo, eu tenho que fazer umas coisas assim e tal.
Ela parou o carro, quando a gente foi sair do carro, eu comecei a desmaiar, né? E, e aí ela viu que era bem sério. E, assim, minha mãe é muito cuidadosa, assim, ela não tava, tipo assim, né, não querendo cuidar de mim de jeito nenhum. E a gente estava do lado ali do Hospital Felício Roxo, né? Nós fomos lá, fiquei, né, o dia todo lá, né? Assim, quando você chega com uma dor de cabeça, você é ficha verde, né? Você fica lá o dia todo, tal. Mas foi importante eu ter ficado o dia todo. E aí, um ponto que eu quero deixar, assim, antes de continuar a história, é que Deus ele é intencional em absolutamente tudo. E Deus é um Deus de detalhes. Eu aprendi e continuo aprendendo, né, que a gente nunca deve murmurar. Uma vez eu ouvi o Douglas Gonçalves falando que a murmuração é uma oração satânica, porque Deus, se ele é soberano, se ele é bom, se a palavra dele é verdadeira, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele é um Deus que ele é dono de todo ouro e toda prata. Ele é um Deus que não falta nada. Ele é dono de tudo. Ele pode fazer tudo e ele cuida de nós. E, como está lá no Salmo, se todos os nossos dias foram escritos antes mesmo deles acontecerem, não há nada que de fato nos falte. Não há nada que nós temos hoje é, que nós temos em falta. Deus já deu para cada um de nós tudo que nós precisamos para viver o nosso hoje em, de forma completa para glorificar. Então, eu comecei a ver a glória dele nesses pequenos detalhes. Podia reclamar do tempo que eu fiquei no hospital, mas o que aconteceu foi que durante a minha estadia lá, assim, do dia que eu passei lá, eu fiz uma tomografia, né, para ver o que era. E E assim que a minha tomografia saiu, porque demorou muito, teve uma troca de plantão. E o médico que estava antes era um médico clínico geral. E o médico que entrou para o plantão ali da enfermaria era um neurologista. O cara que entrou para ver meu exame. E aí, ele olhou na tomografia, aparentemente não teria nada. Mas ele, como neurologista, claro, cada um na sua aptidão acaba tendo um pouco de mais diligência naquilo que tem mais conhecimento. Aí ele viu um pontinho assim, ele falou assim: olha, eu vi um pontinho aqui, não deve ser nada. Qualquer um deixaria passar. Mas, por, por excesso de cuidado, você já está aqui, vamos fazer também uma ressonância com contraste e tudo. Ou seja, se não fosse esse cara, eu não teria visto. E aí fiz lá o exame e tudo. E aí a ressonância com contraste, ela mostrou lá o que a tomografia não mostrava, né? Que, enfim, eu não sou médico, mas quem estiver assistindo aí que entende, eu tinha uma que chama MAV, uma má formação arteriovenosa. O que é? É uma má formação de capilares, né? Assim, os capilares são o que está entre as veias e as artérias ali, né? Na minha parte hospital esquerda ali, que só foi pego com a ressonância magnética. E, e esse é um negócio assim que não que é um negócio mais raro, assim, um negócio mais canto de página. Normalmente fala assim, descobre lá depois que você está fazendo autópsia lá no necrotério, né? Você descobre ali. Então não é algo que se manifesta e não é algo que gerou minha dor de cabeça. Minha dor de cabeça não foi gerada por isso, foi gerada por Deus. Então minha dor de cabeça, a espera, tudo foi gerado por Deus e não tinha relação. Mas como é algo que não se tem muito conhecimento, assim, é algo mais raro. O que você sabia e que me foi falado ali na hora era basicamente assim, cara, o que você tem é raro. A gente não sabe se você nasceu com isso, se você desenvolveu ao longo da vida. É, é perigoso, porque a cada ano que passa, aumenta, e eles deram um número algo entre 4 a 7% a chance de você ter um AVC. E sim, se eu tivesse desde que nasci, com 16 anos, já estava chegando lá, chegando perto. E ele falou assim, só que a gente não sabe o tratamento.
Então a notícia foi: você tem uma bomba relógio na cabeça e a gente não sabe o que fazer, né? Basicamente isso, Ó, né? E naquele momento, assim, parece que um tapete é tirado debaixo dos seus pés, né? Eu até tinha, acho que se não me engano, uma festa de multiplicação da minha célula naquela noite. Tive que ligar para o pessoal e falar assim: então, gente, não vai dar para ir, não. Né? Eles me internaram lá para fazer um outro exame no dia seguinte, que é uma angiografia, que é uma espécie tipo de um cateterismo, mas vai até a cabeça lá, joga um líquido lá para conseguir fazer um exame mais preciso. Mas foi esse o diagnóstico. Lembro que meu pai também caiu pressão, minha mãe foi chorar no corredor do hospital. E até interessante que você vê o cuidado de Deus em tudo. Né? Porque até quando minha mãe foi chorar no corredor, ela disse que chegou uma mulher e abraçou ela lá. Primeiro perguntou se estava tudo bem, se era câncer, alguma coisa. Minha mãe falou que não, mas a mulher começou a orar por ela. E a mulher começou a chorar com a minha mãe e falou assim: olha, Deus está colocando no meu coração aqui a dor que você está sentindo pelo seu filho. Mas Deus é com você, né? Ele não desampara. E uma coisa que eu aprendi bem claro assim, nesse momento também: o amparo de Deus não significa a minha cura. Porque se Deus ganha o meu coração, eu já era cristão, já era, assim, cresci na igreja, mas se Deus me ensina o que tem que me ensinar e testemunha para quem ele precisa de testemunhar, o objetivo já está alcançado, né? A gente condiciona muito a cura, vontade de Deus, a cura, ou o que a gente cura acha que é física, melhor, muitas né? vezes. Ao que a gente que acha que é melhor, né? Mas não necessariamente. E, enfim, dormi no hospital lá, fiz o exame e tal, e conversei com os médicos lá. Primeiro eles sugeriram um tratamento que chama embolização, que é você sobe tipo um cateterismo até lá em cima, põe tipo uma cola ali no lugar para tentar neutralizar a área, que se faz muito com aneurisma. Mas pelo meu caso e por onde estava, eles deram assim, cara, deu 50% de chance de você perder a visão periférica e, é, e talvez a gente tenha que abrir sua cabeça também, né? E a gente foi para casa assim, muito tenso com aquilo, né? Obviamente, assim, era final do ano, eu saí assim, parei de ir na escola naqueles dias ali, né? Não tinha, ninguém tinha cabeça para isso. Até achei que eu fosse tomar bomba, né? Sei lá. Mas, mas assim, Deus cuida de todos os detalhes, né? Assim, a supervisora e o coordenador do colégio lá foram lá em casa me visitar, ver como eu estava e falaram assim: ó, não se preocupe, cara, não vai ter problema nenhum. Ele é um ótimo aluno, nós vamos pegar as últimas notas que ele tirou aqui e vamos botar para as que faltam. E eu acabei que eu passei super bem, talvez até melhor do que eu passaria, né? É, mas a gente ficou um mês, a gente decidiu assim, não vamos ir com isso aí agora, a gente não sentiu paz com isso. Vamos, vamos orar, né? Vamos, Uau, vamos entender de Deus, né? O que Ele quer, né? Não que de maneira nenhuma que os médicos não sabiam o tratamento, mas de fato era algo raro, né? Era algo que não se esperava muito. E a gente decidiu orar e esperar em Deus que Deus aparecia, né, com essa história. E a gente orou bastante. Eu creio que eu, apesar de muito novo, fui chamado a um nível de maturidade em Deus que eu desconhecia, né? Você literalmente, a sua vida está em jogo, né? Literalmente a sua vida está em jogo. E de confiar em Deus no meio de esse nível de incerteza, né? Para mim, para toda a família, né, me levou a um nível de profundidade, de conhecimento com Deus, que eu já digo que só aquilo ali já valeu a pena, né? E porque quanto mais a gente conhece Deus de perto, mais a gente se maravilha, né? E nesse mais ou menos um mês ali, a gente orando, a gente ainda foi descobrindo que existiam pouquíssimos especialistas sobre esse assunto no mundo, né? Aí você já vai pensando assim, meu Deus, como é que a vai mente ser? humana já começa a se limitar, Já né? começa a se limitar. Que é a grande obra de Deus, né? Da Exatamente, dependência. exatamente. E, assim, nessas orações, eu estava até com um pastor lá na Central uma vez, ele orou por mim e me deu aquela palavra, né, famosa de Josué 1:9, né, de ser forte e Uhum. corajoso, né?
né, de se apoiar, ler, estudar a palavra dia e noite, Deus estará conosco, né, sempre. Né? E essa é uma passagem que Josué estava a ponto de começar a liderar ali Israel, né, levar a terra prometida, enfrentar vários exércitos, né? Então a missão dele não era fácil. Ainda mais que eram exércitos que toda uma nação duvidou, por isso que não entraram na terra, né? Mas ele, Caleb, acreditaram. Então não era uma tarefa fácil. E Deus estava dando coragem para ele. E essa palavra foi a mesma para mim, né? Tenha coragem com o que vai acontecer, né? Tenha coragem, Deus é com você, confie, né? E a gente descobriu que um desses médicos, assim, eram menos de 10 especialistas do mundo, pela nossa pesquisa na época, um desses médicos era de Belo Horizonte. Uau. É, um desses médicos era de Belo Horizonte que veio a falecer um ano depois. Uau. É, o doutor Atos Alves, né? E a gente foi nele e, e ele falou com muita segurança pra gente. E minha mãe, ela até descreve assim, que era como se fosse, sabe aquela segurança de um pai falando, assim, quando você sente aquela, porque para uma criança o pai é o super-homem, o que ele fala ainda mais com firmeza, poxa vida, né? E ele falou, e ela falou que sentiu dele aquela firmeza, ela falou que lembrou do pai dela, que já morreu há muito tempo, mas ela falou que lembrou do pai dela e aquilo trouxe muita paz. E ele basicamente falou assim: a gente vai fazer isso, vai abrir, vai ser uma cirurgia aberta, tem os seus riscos, mas não se preocupe, eu nunca errei uma Uau. cirurgia dessa. O cara quer. Aí o homem fica pensando assim: tomara que não seja agora que ele erre, né? Mas. Mas a gente ainda de tanto fator ilógico que se torna lógico, né, na criatividade do nosso pai, do cuidado, e mesmo assim a nossa mente tem, ela fala, pô, mas não erra comigo não. Mas é Exatamente. incrível isso. Mas foi impressionante o cuidado de Deus, né, em todo tempo. E como ele também era um médico já muito estabelecido, a cirurgia dele era particular, a cirurgia custava um carro, né, aquela coisa. E a gente também, sem muita, assim, sem condição, né, de fazer. E a gente orou a respeito, né? E assim, é claro que existe o lado que a gente quer, que é o lado solidário da pessoa, mas aquilo também é o ganha-pão da vida do cara, né? Ele não vai abrir mão para todo mundo, né? Mas a gente orou bastante, meus pais fizeram uma proposta ousadíssima lá, dividida em 1 milhão de vezes, pagando 50%, aquela coisa bem assim. E a frase dele foi: o Caio nunca vai deixar de receber o tratamento dele por causa de dinheiro, fica tranquilo. Uau. Né? E a gente recebeu, assim, pessoas deram dinheiro do nada, assim, pra gente, que ouviram, né? E no final tudo foi pago, assim, sem nenhum maior problema, né? E, enfim, eu fiz a cirurgia, foram 10 horas de cirurgia, foi uma cirurgia grande. Graças a Deus, né? Deu tudo certo, né? A recuperação foi super difícil, né? É bastante dor mesmo que você sente na recuperação, né? No pós-operatório, eu tinha perdido o equilíbrio, eu tive que reaprender a equilibrar, a andar, assim, né? Eu estava doido para sair do hospital. Minha mãe conta, assim, que o médico fala assim: quando você conseguir andar reto, você pode sair. Eu falei assim: eu consigo. Levantei e fui andando torto, assim. Do outro lado, falei, viu? Consegui, posso ir. Aí ele riu, né? Falou, fica mais um tempo aí. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E só que aí não para aí a história, né? Eu tive um sangramento entre entre o crânio aqui e a pele. E o médico falou assim: é normal, vai sangrar um pouco mesmo, né? Tá, acabou de fechar aí. Então você vai sentir um pouquinho de sangue aqui e tal. Só que o meu ficou muito grande. Essa bolsa de sangue ficou muito grande. E aquilo começou a me incomodar muito mesmo, assim, de ter muita dor no pescoço, de não conseguir dormir, de né, aquilo gerar até um certo pânico, assim, porque você está recuperando. Eu tive alguns tratamentos com morfina por causa de dor no hospital, é aquele negócio assim. E então decidiram drenar esse sangue, né? E avisaram, né? Tem todos os seus riscos. Você vai abrir de novo, você tem todos os seus riscos. Eu tirei 700 ml de sangue da cabeça aqui, né? Tinha um copão assim grande, enorme. Então, quando veio a quantidade, o pessoal acreditou em mim, que eu falei que estava incomodando mesmo. Mas uma vez que eu tirei isso, eu contraí uma infecção. Uau. E, e eu lembro de um dia, assim, eu acordando
e meu travesseiro encharcado, assim, de pus. Encharcado mesmo. Eu tomei um susto que aquilo, botei a mão na minha cabeça e minha cabeça estava encharcada, emplastada, assim, de pus, né? Né, e comecei a tratar para vencer essa infecção, né? E, né, usando todos os remédios, eu tinha que usar, é até engraçado falar, né, principalmente para tantas pessoas, eu tinha que dormir com 2 absorventes Na na cabeça. cabeça, assim, enfaixar eles em volta e transbordava. Não era suficiente muitas noites. E lutei por aquilo e tal, e a infecção foi contida. Nesse meio tempo, eu, né, tinha já estava com 17 anos, fui de intercâmbio, né, de ensino médio, fui para a Alemanha, né? E, enfim, caí numa família, casal de pastores, pessoas super bacanas, que eu sou muito grato ao cuidado que eles tiveram comigo, mas que eles tinham um estilo de vida muito diferente, assim, eles eram muito, muito tradicionais, e eles viviam, assim, no interior do interior do interior, assim, não comiam carne, não tinham muita tecnologia em casa. Eu acho que eles botaram a internet porque era obrigação do intercâmbio, aquela coisa toda. Um estilo de vida bem diferente. E a escola, por exemplo, ficava a 8 quilômetros de distância, que eu tinha que ir pedalando 8 quilômetros e tudo. Só que aquele estilo, claro, cada um tem seu estilo de vida, aquele estilo começou a me trazer uma certa desnutrição, assim, para ser bem sincero. Eu comecei a ficar fraco, né, com menos alimentação, sem proteína, aquela coisa toda. E, e, é, e eu pedi para mudar daquela casa, porque assim, o meu histórico ainda, né, porque o que aconteceu foi, um desses dias, não era esperado, mas depois que eu voltei para casa da escola, né, depois de ter pedalado 8 quilômetros, acho que pelo o estresse ali do corpo, mais a falta da nutrição correta, eu tive uma convulsão completa mesmo, assim, daquelas. Quanto tempo depois que você tinha da internação lá? Meses, né? Foram 6 meses, não, um pouco mais, acho que uns 8 meses depois da minha cirurgia. Já tinha combatido a infecção, mas aí, assim, é um ponto que vai se revelar um pouco mais no final da história, mas eu sentia que existia um desnível aqui entre a área operada e o resto da cabeça. Mas eu lembro que o médico tinha falado, não vai ficar perfeito, né? A gente teve que tirar a calota e botar de volta, com os parafusos e tudo e tal, não vai ficar perfeito. Mas eu sentia esse certo desnível aqui. Aí, beleza, fiquei guardando isso. E lá eu tive essa convulsão, né? Uma convulsão completa mesmo, de tremer no chão. Inclusive, o meu quarto ficava no segundo andar. Quando eu vi que estava algo estranho, porque uma parte da minha visão começou a parecendo uma bolinha, assim, sabe quando televisão antiga que está sem canal, foi aquele chiadão cinza, aquela coisa, eu comecei a ver isso no campo da minha visão e aquilo foi aumentando. Então eu fui correr para procurar ajuda, só que eu lembro de chegando perto das escadas e não lembro mais nada, né, escadas para descer. E eles me contaram depois que eu parei na frente da escada, fiquei estático assim, de repente comecei a cair. Eu ia cair, ter convulsão rolando escada abaixo. Mas foi exatamente na hora que o pai lá da casa viu e pulou para me pegar, me segurou na escada. Eu fiquei tremendo lá na escada. Acordei com um helicóptero na porta de casa para me levar para o hospital, que eu acho que lá era mais distante, a ambulância não conseguiu chegar, o helicóptero foi, todos os vizinhos olhando, o que é isso? O helicóptero pousou aqui na plantação e tudo. Enfim, e lá eu comecei a tomar remédio, pedi para mudar de casa, nada contra as pessoas, mas eu precisava de um lugar que eu pudesse ter umas condições um pouco mais tranquilas, né? Eu estava 100% curado do que eu tinha tido antes, a convulsão não era esperada, não tenho doença de epilepsia nem nada disso, mas quando eu pedi para mudar, a agência de intercâmbio lá da Alemanha começou a implicar comigo, falando que eu tinha epilepsia, não contei, falando aquele tanto de coisa, mas que não era, né? E aí eles começaram assim, a coordenadora local começou até a sabotar o meu intercâmbio, começou a falar coisa para a família que não era verdade, a família começou a ficar desconfiada, ficou aquele clima ruim, eu não queria procurar família nova para mim. E eu me vendo naquilo assim,
um menino de 17 anos, num país que ele não fala a língua. Eu fui para a Alemanha meio que de paraquedas, eu antes queria ir para os Estados Unidos, deu tudo errado, apareceu a Alemanha no fim, falei, então vamos embora. E eu orei para Deus muito uma confirmação se era para lá, e quando a gente orou, a família que aceitou era um programa público aberto, a família que aceitou era um casal de pastores, então a gente viu ali uma confirmação. Eu lembro que o que eu falava para o meu pai na época, adolescente, eu falei para meu pai assim, pai, eu conheço muitas pessoas que foram de intercâmbio e se desviaram, né? Se for para ter qualquer chance disso, eu não vou nunca. Eu não abro mão da minha fé. E eu queria ir para os Estados Unidos porque eu tenho uma prima do meu pai que mora lá. Então eu pensei assim, eu vou para um contexto cristão. Então, quando surgiu a Alemanha, a gente orou. Falei assim, Deus, nós queremos uma confirmação que isso é do Senhor, porque eu não vou dar chance. E aí apareceu um casal de pastores, a gente viu. Não era a casa que eu ia terminar, mas foi o sinal de Deus, né? Foi a sua ida. Foi a minha ida, exatamente. E, enfim, e aí lá na Alemanha tive a convulsão, né? Aí você fica pensando, o que é os meus pais aqui longe, né? Pensando, meu filho tá lá no outro lugar do mundo, outro lado do mundo, lá tendo convulsão, né? Pensaram em me trazer de volta, mas eles falaram que sentiram uma paz de Deus em eu ficar. E, né? E eu tava tendo que lidar com aquilo sozinho e de novo eu fui sentindo um chamado à maturidade que eu não tinha antes, porque eu tive que começar a lidar com questões sérias num país que eu não conheço, numa língua que eu não falo, com uma agência de intercâmbio, lidar com toda aquela situação, a situação em casa, enquanto lidava com as questões da minha saúde, questões da minha cirurgia, acusações feitas contra mim, né? E eu fui vendo Deus realmente me chamando de novo para um lugar de dependência, para um lugar de maturidade, para um lugar de crescimento, né? Às vezes a gente não entende por que é tão novo, mas não é esse o questionamento que eu tenho que fazer, né? O meu questionamento tem que ser, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda nesse momento, né? Para onde o Senhor quer que eu vá? E aí a gente começou a orar, aí apareceu umas coisas assim, do tipo, meu pai comentou com minha tia, aí um amigo do meu pai escutou o que estava falando, falou assim, eu conheço uma pessoa na Alemanha, aí quando foi olhar, essa pessoa na verdade estava morando na Suíça, que conhecia uma outra pessoa, aquela coisa assim, e chegou numa pessoa lá na Alemanha, que é uma família que assim, que é muito amigo da nossa família até hoje, que chama, né, a Luciana Schurrado, Bjorg, e eles, sim, cristãos daqueles, assim, né, do coque, do fogo, Do fogo. e uma coisa que me chocava muito na Alemanha, na primeira família, apesar de ser um casal de pastores ali, é que parecia que a religião tinha virado algo cultural ou profissional, né? Uau. Era um lugar que, para todos que eu perguntava, eles falavam assim, não, para minha igreja, aí tem uma espécie de tipo crisma, catequese, umas iniciações lá da igreja, acho que luterana, fala assim, é só até eu fazer, que eles chamam de confirmação, depois nunca mais. Era o que todo mundo falava. Inclusive, na igreja, eu escutei pastores dessa igreja, eu contando as coisas que eu vivia aqui no Brasil, eu já vivi intensamente tudo isso, e, e eles falam assim, mas esse negócio aí da pessoa sentir Deus, sentir o Espírito Santo e mudar de vida, isso é muito raro, né? Acho que eu só vi uma vez na minha vida. E aquilo despedaçou meu coração, assim, porque eu virei para ele e falei assim, cara, eu vejo isso todo dia. Como assim? Né? Como se tivesse tudo morto lá. E quando a gente encontrou essa família falou assim, não, vem para cá, nós vamos te receber. Né? E eu cheguei lá, era o completo oposto, né? Era numa cidade grande e talvez na cidade mais avivada da Europa. Fui para Stuttgart, que tem uma igreja sensacional lá, Gospel Forum. É uma igreja grande, uma igreja que tem um grande chamado ali na Europa, tem uma grande. É muito interessante, eles têm um grande chamado ali na área de curas sobrenaturais, né? Eu acho que para quebrar o coração duro Uau. do europeu racional, rico, que não precisa de nada, Sim. né? E você que tinha acabado de vir de uma enfermidade, De uma enfermidade, cai numa um cidade lugar de de cura. cura, exatamente. Nem tinha parado para pensar nisso. Mas caí numa casa maravilhosa, onde eu acho que o que eu vi na primeira casa eu precisava de ter visto. Eu não sei o que Deus vai fazer com o que Ele me mostrou em relação à realidade do Evangelho ali naquele lugar.
como eu falei, eu ainda estou vivendo os processos, né? Deus sabe o que ele vai fazer. Mas eu vi o que eu precisava de ver ali e fui para um lugar onde eu fui tratado, né? Eu fui curado de várias outras formas, né? E, e, e eu aprendi muito naquela casa, nessa nova casa, assim, que, poxa, tem eles no meu coração até hoje, eles visitam a gente aqui, estou doido para voltar lá também. Pessoas muito, muito queridas. Eu lembro que, e assim, eu tive grandes momentos lá de revelação. Eu lembro que teve um momento antes de eu mudar de casa lá que eu tive uma dor nas costas que me paralisou uma semana, que doía até para respirar, eu não entendia por que tinha visto aqui, que tinha acontecido aquilo. E, e quando eu estava na casa nova, eu vi que eu ia convulsionar de novo. Aí eu chamei a Luciana, que era a que estava lá na casa, assim que ela tocou em mim, a convulsão parou. E ela olhou para mim com uma cara assim que ela viu alguma coisa, e depois ela foi orar por mim, e ela começou a botar a mão nas minhas costas, nem sabia. Uau! E aí ela foi orando, e foi falando, e, e foi tendo orações assim, de revelação mesmo, e ela falou algo que depois eu fui na igreja, no culto de cura, e oraram a mesma coisa por mim. Falaram assim, ó, Deus tem um propósito muito grande para sua vida, né? E o diabo está, desde muito tempo, tentando acabar com isso. Está tentando te fazer desanimar, está tentando atacar a sua vida. E realmente, eu tenho casos de quando criança, de quase afogamento, coisas assim, de várias quase mortes, assim, quando eu era bem pequeno. E ela teve aquela revelação, orou, falou assim, ó, teve um ataque nas suas costas, ela nem sabia. E isso daquilo, e ela orou por mim e falou assim, olha, não vai acontecer mais. E de fato, assim, eu não tive mais essas convulsões, assim, por muito, muito tempo. Né? Aquilo que estava ali me perseguindo ali na Alemanha parou. E aí o interessante, que aí eu voltei para o Brasil e, e eu contei aqui que eu estava sentindo um certo desnível, né, Eu na, já ia te perguntar, falei, o desnível. na cabeça. Quando os meus pais encostaram na minha cabeça, eles tomaram um susto. Isso quando você já chegou aqui. É, Você ficou lá o quê? 6 eu meses? fiquei lá 9 meses. Um ano depois, praticamente. Praticamente um ano depois. E nesse meio tempo que eu estava lá, o médico, que era o especialista que sabia, ele acabou falecendo, enquanto eu estava na Alemanha, né? E aí meus pais viram aquele desnível e tomaram um susto. Falaram assim, não, isso aqui não é só um desnível, isso aqui não está normal. E aí eu fui no médico, que era o braço direito desse cara, que era o médico que me acompanha até hoje. Que é feríssimo também. Ele viu, ele também achou estranho, fui fazer um exame. Acontece que não era que não estava encaixado o crânio, é que eu não tinha crânio naquele lugar. A infecção consumiu a minha calota craniana, na região inteira aqui de trás. Meu, Então eu estava com a região occipital esquerda aqui do tamanho de uma mão assim, não tinha osso. E naquela época eu andava de skate, estava lá na Alemanha andando de skate, meu igual um Deus. maluco, né? É Deus que protege mesmo. Meu Deus. Dando trabalho para o meu anjo lá. Meu Deus. Mas, e, enfim, né? Mas tem todo o perigo, né? Porque você está sem proteção, qualquer coisa ali podia acontecer algo grave. Mas aí eu então fui submetido a uma nova cirurgia, né? E duas cirurgias no mesmo lugar, mais a infecção, tudo fez a minha cicatriz ficar muito grossa. A princípio, que era fininho, ficou bem grossa, ficou bem visível, né? E aí foi quando meu pai perguntou se assim, se não tinha como diminuir, né? Mas aí eu fiz a cirurgia, pus uma massa, uma prótese aqui, e deu tudo certo. E eu vejo assim, eu tive quase uma sentença de morte ali, vamos dizer assim, né, no início, né, bem novo. Isso foi um processo de 2 anos entre uma cirurgia e outra, né? A primeira foi em dezembro de 2012 e a segunda em dezembro de 2014. Eu tinha uma sentença difícil e hoje, graças a Deus, eu estou aqui só para contar e atestar do milagre, né? Hoje eu sou 100% curado disso, não tem nenhum problema. Eu até perguntei para o médico, né, se eu ia poder ter a vida normal, se isso não tinha perigo de quebrar. Ele falou assim, cara, você só vai quebrar essa prótese se você fosse quebrar seu crânio de verdade, né? Então, fica tranquilo, eu posso lutar de boa. Posso lutar tranquilo, posso fazer tudo. Mas, e algo que eu achei incrível, assim, eu fui uma pessoa que cresci na igreja, né?
E na adolescência tem umas perguntas às vezes meio bobas que você aprende a não fazer mais para Deus depois. Fala assim, Deus, pô, tem tanta gente que tem uns testemunhos muito loucos aí, né, que conta que era assim e tal, e Deus transformou e agora eu sou dessa forma. Eu falei, eu não tenho isso, né? Eu cresci na igreja, converti muito cedo, aí eu aprendi a não pedir testemunho depois disso. Mas brincadeira. Mas assim, eu vejo que eu tive a oportunidade de testemunhar isso em alguns acampamentos, em alguns lugares, é, desses detalhes dos cuidados de Deus. E tem alguns detalhes como assim, por exemplo, quando eu estava na sala do CTI depois da primeira cirurgia, é, a minha mãe estava lá na sala do CTI, estava passando a mão na minha cabeça assim. Eu estava de olho fechado, estava assim, tipo, tava, né, meio grogue assim. E de repente eu comecei a sentir duas mãos passando na minha cabeça. Aí, beleza. A minha mãe e tal. Eu estava de olho fechado. Eu abri os olhos, minha mãe não estava lá mais. Uau! Mas aí, no momento, eu estava assim, fechei de novo. Alguns meses depois, uma tia minha veio falar comigo, assim, que ela tinha levantado um grupo de oração por mim, né? É, aí ela falou que uma das irmãs lá tinha falado com ela que tinha tido uma visão do meu quarto, no CTI, com dois anjos no quarto, passando a mão na minha cabeça. Quando ela contou, eu comecei a rir. Eu falei assim, eu sei, eu senti, né? Então, cada detalhe, né? O timing perfeito, né? Cada coisa assim que Deus faz, né? Deus ele não nos desampara, né? Mas é como eu falei assim, né? Deus tinha um propósito naquilo. Eu posso perguntar por quê? Por que isso aconteceu? Né? Tem pessoas que têm algo semelhante e morrem, né? E eu aprendi assim, essa não é a pergunta certa. Não é o porquê aconteceu. Não é por que isso aconteceu comigo, ou que coisa terrível que aconteceu comigo, porque eu não outros. Isso não é a pergunta certa, né? É um privilégio viver os processos de Deus, né? Quando Deus nos escolhe para viver coisas e coisas difíceis, né? A gente tem que louvar, a gente tem que agradecer, que é algo grande Deus está preparando para fazer no nosso coração, na vida das pessoas. Eu vejo e é algo muito forte no meu coração mesmo. Assim, não falando assim por querer aparecer, por nada disso. Mas nos testemunhos que eu tive a oportunidade de dar, se uma pessoa se converteu, se uma só, né, já valeu a pena. Passaria por tudo de novo. Né? Não desejo para ninguém, mas passaria por tudo de novo. Porque eu me sinto, claro, nas suas devidas proporções, quem sou eu, né? Mas me lembra muito o texto de Jó. Né? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Porque eu tive que depender de Deus de uma forma muito profunda. Né? E depender num nível muito profundo, numa idade muito nova. Grande parte desse processo foi em terra estrangeira, né? Sem os meus pais. É muito fácil depender dos pais quando você é novo, né? Quando você é adolescente. Não só isso, até hoje, né? Tive muitas pessoas de 30 e tantos anos, né, que vivem na dependência dos pais. Mas a gente tem que viver na dependência dos pais, mas não dos nossos pais físicos, né? Do nosso pai celestial. É isso que ele quer, né? Então eu vejo assim que como que essa história volta hoje aqui, né? Tá falando, dando testemunho lá no jiu-jitsu e também sendo abençoado pelos testemunhos dos outros, né? Você vê que Deus ele não faz nada por acaso. E eu vejo hoje que é um privilégio ter sido escolhido por Deus para passar por isso, né? Porque grandes são os propósitos de Deus na minha vida, na vida das outras pessoas, na vida de quem está escutando, porque Deus e é interessante, porque a gente pensa que quando a gente se entrega para Deus, a nossa vida vai mudar, no sentido de vai tudo melhorar. E hoje nós temos uma versão do Evangelho da Prosperidade 2.0, né, que é o Evangelho Coach, né? Quase Assim, 3.0 já. sem querer. Sem nenhum Jó no caminho, sem nenhum José de preparo, né? Exatamente. Sem nenhum Moisés passando raiva com o povo, né? Exatamente.
Assim, tipo, é super. Inclusive, tem uns Jacó que de vez em quando o pessoal ainda julga, não, mas é porque o irmão não quis, ele foi lá, como assim? Enganou o irmão? Né? Então, exatamente. Então você vê, assim, claro que tem cultos claro, muito claro. sérios, mas você vê hoje que muitas vezes o pessoal, e muitos até bem intencionados, mas o que é muito feito com a fé hoje é tipo assim, se prega a fé vendendo a ideia de que você vai ser o grande governador da sua vida, conquistar os seus 6 em 7, conquistar não sei o quê, né? E é vendido assim, uma vida extraordinária. Mas a grande verdade é assim, claro, Deus ele se interessa muito em dar aos seus filhos com alegria, né? Claro, é o que você disse, ele é o dono do ouro e da prata, Não não do ouro e é? da prata. Para ele, dinheiro monetário Não faz don't diferença. matter. Mas ele se alegra muito mais em dar para aqueles que têm o coração nele, não nisso, né? Perfeito. Ele, quem tem o coração nele no propósito, e eu tenho isso muito forte no meu coração. Às vezes a gente tem um propósito, né, que a gente sente que Deus está chamando a gente para algo, e a gente é cheio de desculpa. Não tem recurso, não tem nada, né? Mas a grande verdade é, né? Se o nosso coração está em Deus, está nessas coisas, não vai faltar recurso. Ele é Amém? dono de tudo. Amém. Ele é dono de todas as coisas. Por que que ele iria limitar algo que ele te escolheu para E o fazer, que é a riqueza né? disso tudo? Salomão foi o mais rico, dos homens mais ricos, mas no final ele diz, o que ele fala com a gente? Né? Tudo passa, tudo é vaidade, de alguma forma. Então, hoje eu vejo riqueza ou prosperidade, essa palavra, como um caminho mesmo, sabe, cara? A jornada que a gente passa. Isso é uma prosperidade. As vitórias que a gente vai tendo no meio do caminho. O objetivo do Jornada Cash é pegar você, pegar a mim, pegar pessoas comuns que pegaram as histórias e transformaram em testemunhos. Mas se você fosse um excelente escritor, se você fosse Tolkien, por exemplo, talvez você não conseguiria escrever essa sua história, com De todos os jeito nenhum. detalhes é, da senhorinha do coque orando e o anjo, os dois anjos passando a mão na sua cabeça. Só quem vive vai poder entender isso, né? Então, assim, não é uma história escrita, cara. É um testemunho. E é aquilo que a gente fala sempre, né? Deus dá a visão primeiro e vai te entregando as missões ao longo do caminho. Porque se ele te fala lá atrás, ó, vou te levar para a Alemanha, você vai chegar numa casa e não vai ter nem comida direito, vamos falar assim. Uhum. Você nem teria ido para a Alemanha, você não teria Perfeito. conhecido a outra família, você não teria caído numa cidade que é de cura. E que, assim, quando a gente está conversando aqui, cara, o Espírito Santo vai falando com a gente, né? Eu creio que você é um ser que está sendo preparado para ter o dom da cura. Se você já não tem, toma posse dele. Amém. Porque Deus usa, né, mano? Deus prepara e ele te entrega. Então, que em nome de Jesus, quando você receber o dom da cura e seja muito usado por Deus. Porque desde novo, passar um processo tão doloroso e assim como a gente lê a Bíblia e a gente para pensar em Jó, quando você lê, você fala, pô, entre aspas, né, no que eu vou falar, o processo foi rápido. É porque você está lendo, ali as páginas são meses, anos, dias. Sim. E você acha que tudo é muito rápido ali, de alguma forma, né? Pô, toda a confusão entre os vizinhos e tal, aquela coisa toda, as pessoas julgando ele. O seu processo foram 10 meses de angústia, 1 ano de angústia. Isso é preparo, cara. Isso é a dádiva de Deus, está preparando a gente para poder conseguir contar uma história que de fato é um testemunho. E, cara, Deus que libere dons, mano. Assim, né? É. Porque tem algo a mais aí. Que é interessante que você citou Jó. E Jó a gente tende muito a pegar no início e no fim do livro de Jó, né? Jó era rico, Jó Sim. perdeu tudo, Jó conheceu a Deus, Jó ficou rico de novo, né? Uhum. A gente sempre pula o processo. Tem lá dezenas de capítulos, né? Falando de toda essa batalha Sim. mental, emocional, teológica entre Jó e os amigos, né? E quando você vai lendo assim,
despretensioso, né? Você fala assim, quando você tem um hindsight ali, você faz. Você fala, não, os amigos de Jó estão errados, vou acreditar só que Jó vai falar, aquela coisa. Mas quando você vai lendo, os argumentos dos amigos de Jó são válidos. Né? São algo que qualquer um de nós pensaria. Sim. Né? Assim, cara, não faz sentido. Não faz sentido estar acontecendo isso com você. Deus é bom. Afinal, ele não é justo. Deus é amor. Deus é amor. Né? Se Deus ele é justo, se Deus ele é bom, isso, coisas ruins não O porquê do aconteceriam. sofrimento. O porquê do sofrimento? Jó, você deve ter feito alguma coisa errada. Né? E Jó mesmo podia ter pensado isso. O Senhor está me castigando. Afinal de contas, Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Sim. Em muitos Né? momentos ele tem Exatamente. essa confusão. Exatamente. Então, é muito fácil a gente escutar essas vozes, porque são questionamentos naturais, né? Normais. Mas a grande questão é acreditar na soberania de Deus. Perfeito. Porque, e aí um parênteses, né? Quando a gente faz essa pergunta, e talvez muitos que estão escutando pensem isso, né? Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Por que o mundo está assim, do jeito que está? E tem um pastor que eu gosto muito, um americano, chama Voddie Baucham, que ele fez uma exposição que eu guardei para sempre. Ele fala assim, essa visão é a visão da supremacia do homem. Né? Como ousa Deus não colocar o seu poder para cumprir a minha vontade? Como ousa Deus não interferir, né, e resolver os problemas que nós causamos? Né? Porque aí, quando você tem essa visão, Deus ele é todo poderoso, mas ele não é soberano. E quando Deus ele é todo poderoso, mas não é soberano, eu controlo o poder dele. Só que a Bíblia nos ensina a supremacia do homem, a supremacia de Deus. Né? Tá lá em Colossenses 1, ele é antes de todas as coisas, né? Nele tudo subsiste, nada existe se não fosse por ele. Né? A supremacia de Deus. E a visão da supremacia de Deus é assim, como que Deus, sabendo o que eu pensei ontem, não me matou enquanto eu dormia? Porque se ele é justo e ele conhece o íntimo do meu coração, eu não podia estar respirando agora. A supremacia de Deus, ela nos coloca totalmente sob a misericórdia dele. Porque a sua justiça é de nos condenar. E aí que a graça de Jesus fica tão grande. Amém. Porque ele satisfez a ira dele no seu filho, para que nós pudéssemos ter vida. Então, por que que o mundo é mau? Porque o mundo precisa de Jesus. Por que que as coisas ruins acontecem? Porque nós erramos. Porque nós precisamos de redenção, porque nós precisamos de salvação. Né? Nós não podemos ter um pensamento tão narcisista, né? De que nós não erramos, de que Deus tem que fazer a nossa vontade. Né? Nós precisamos dele. Nós precisamos. E, e você vê o processo que Jó teve que passar. É a maior parte do livro, é o processo. Perfeito. Ele só lá no 40, né, que ele é reconhecido. Exatamente. Então ele teve muita discussão para entender essa soberania. E ele não entendeu plenamente, porque Deus teve que interferir. Ele estava reclamando lá e Deus falou assim: quem é você? Você estava quando eu criei o mundo? Você está reclamando? Você estava quando eu criei o mundo? Você está quando eu fiz todas as coisas? Você não estava. E aí vem um negócio que é muito massa, cara. É quando as pessoas questionam: Deus existe? Deus não existe. Porque Deus é. Pois é. Então, se ele é, eu não tenho uma discussão É. sobre existe ou não existe. Ele é, antes de todos, ele existe mais do que você existe. Né? Ele existe mais que antes de todas as coisas. Quando acabar tudo, ele continua sendo Deus. Exatamente. E aí, a gente também não vê, lá no livro de Jó, uma das coisas também para mim que são muito interessantes quando você estuda, e Bíblia é aquilo, né, cara? Eu aprendo muito com você, a gente aprende com pastores. Cada vez que você lê, você tem, não uma interpretação diferente, porque a palavra é reta, mas você tem alguns elementos ali que você fala, opa,
que me chama mais atenção do livro de Jó é quando, logo no início, ele fala assim: tá vendo lá aquele meu servo Jó? Já era alguém que servia, Uhum. já era alguém que andava de acordo com a vontade, o direcionamento. E você já era aquela pessoa, concorda? Desde novo você já era. E, poxa, mas completa, né? Que é quando ele, mundo jaz é do maligno, de onde vens, e Exatamente. rodear pela terra. E é naqueles que Deus confia, que vê o coração assim, que Deus dispõe a fazer coisas nesse sentido. Porque na Bíblia, o diabo pediu, né? Ah, se ele é tão fiel assim, deixa Exato, eu provar, entendeu? né? Porque Deus tá vendo aquele meu servo Jó? Tá vendo o meu servo Caio? Tá vendo o meu servo Fred, meu servo Fernando? Deus confia E testemunhos repare para que na grandeza dele, por ele ainda confia tanto na gente que ele fala assim: vai lá. vai lá. Igual Pedro, né? Jesus falou com Pedro, o diabo pediu sua alma. Ele podia ter falado assim, mas eu repreendi o Satanás, mandei ele para o inferno, marchei sobre a cabeça dele. Jesus falava assim, eu orei para que você não se perca. Tipo assim, eu liberei. Isso aí. Por quê? Porque eu confio no seu coração. E eu vou te forjar o seu coração no meio dessas coisas. Assim, me maravilha muito o texto lá de Atos 4, quando falam que os discípulos eles se alegraram por terem tido o privilégio de sofrerem por causa do nome de Jesus. Você fica assim, cara, como assim? Né? Qualquer um de nós estaria reclamando, pedindo a Deus, pelo amor de Deus, me livre dessas coisas. Se não é de Deus, não, vou ir para um lugar de segurança, ando em águas tranquilas, não sei o que, aquela coisa toda. Mas é mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Deus vai estar comigo. Então a gente tem que entender como filhos de Deus que nós somos chamados a viver coisas difíceis, né? E Deus sempre tem um grande propósito. E bem-aventurados aqueles que Deus confia esses propósitos, né? Então, eu sei que todo mundo passa pelas suas coisas, né? Todo mundo passa pelos seus momentos difíceis. Difícil você passar um momento da vida e você fala assim, não tem nenhum problema acontecendo. Mas o nosso chamado não é reclamar, nosso chamado não é desistir, né? Nosso chamado é conhecer profundamente o coração de Deus, Amém. né? Às vezes, Deus vai querer que você faça um movimento diferente do que o pensamento comum, até mesmo da igreja, querer que você faça. Amém. Mas é conhecer de perto o coração de Deus. Não só de ouvir falar no culto, não só de ouvir falar alguém dizer, mas conhecer, né, uma das coisas que os fariseus eles perdiam na palavra, né? Eles estavam ali com a palavra diante deles e Jesus era claro, eles não entendiam, porque o homem não foi feito para a lei, mas a lei para o homem, a lei o que, que ela é? Ela imprime, ela revela quais são os princípios do coração de Deus. Por isso que Jesus curava no sábado, de propósito, por quê? Não estava aqui, assim, o que acontecia naquela época é que existia uma forte tradição oral, né? Se o pecado é aqui, vamos traçar uma linha um pouco antes, porque se a gente cruzar essa linha, a gente não vai ter cruzado a linha do pecado. Mas aquilo foi usado num legalismo de uma forma que foi usado para como um mecanismo de poder, de opressão, né? E Deus chegou e falou assim, não é sobre isso, né? Porque qual que é o princípio do sábado? Não é você punir alguém que está curando o outro. Perfeito. Então Jesus ele era proposital nesses pontos. Ele não veio para quebrar a lei, ele veio para cumprir, né? Jesus veio para cumprir os princípios pelo qual ele estabeleceu antes de todas as coisas, sabe? Né? Estabeleceu a lei de Moisés, estabeleceu os fundamentos da terra. Ele criou aquela lei, né? E hoje a gente vê acontecendo da mesma forma na igreja, vê acontecendo no Brasil, vê acontecendo em várias. A gente usa a nossa cultura muitas vezes para determinar as regras e foi muito legal o que você falou no início de assim, que eu tenho que buscar os homens para vir no jiu-jitsu, né? Isso é um coração de um pastor que entendeu que ele tem que deixar as 99 e ir atrás daquela ovelha perdida, né? Porque esse é o chamado daquele que entendeu, aquele que carrega a marca do evangelho. E muitas vezes, infelizmente, a gente
A gente vê hoje muito julgamento, né? A gente vê assim, é mais fácil isso acontecer nos fariseus, por isso que Jesus ficava muito enfurecido. É mais fácil você pegar a ovelha perdida e culpá-la. Culpar porque você teve que deixar as 99 para cuidar dela. Você é irresponsável no que eu tive que deixar de fazer. Você está fora da bênção. Você está fazendo coisa errada. Deus vai te julgar. O diabo tá com você aí. Nós vamos ter que fazer uma libertação em você, seu pecador. Mas Jesus não ensinou assim, né? Jesus ensinou a cuidar, a ir atrás. Por isso que entender o coração de Deus é tão importante, né? Conhecer de perto. E talvez é só nesses momentos que nós somos obrigados a conhecer de perto que a gente passa a ter essa profundidade. E quando a gente passa a conhecer e Deus vai revelando essas coisas, aquilo vai maravilhando a gente, aquilo vai transformando a gente. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, fala que nós, que com a face descoberta, ele está fazendo referência a quando Moisés descia do monte da presença de Deus, ele tinha que cobrir o rosto com um véu, por causa da glória, que as pessoas não podiam ver. Ele fala assim, nós agora com a face descoberta, contemplamos a Deus. E então, a partir do momento que nós contemplamos, como por espelho, vamos sendo transformados de glória em glória, à imagem do Filho. Então, a partir do momento que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos contemplando a Deus, nós, sem merecimento, nós vamos sendo transformados como por espelho à imagem de Jesus. Então, é um ciclo. Então, se Deus te chama a viver algo difícil de dependência, Ele está te chamando a ser igual a Ele. Ele está te chamando a ser mais parecido com Ele, a conhecer o coração dele de perto. A gente não imagina o que Jesus passou, despindo da glória dele, Criador do universo, Criador de todas as galáxias, planetas, tudo que existe, se despir da glória dele, se tornar pobre e morrer da forma que morreu por nós. A gente não entende, a gente não consegue conceber na nossa cabeça o que foi isso de fato. Né? O que era o contexto espiritual ali, de fato, de Jesus tomar sobre si o pecado e se desfazer daquele contato com o Pai que ele sempre teve para que ele pudesse receber a ira de Deus sobre ele. A gente não imagina. Mas por mais que seja, que soe para o nosso corpo dor, Deus nos dá o privilégio de experimentarmos, mesmo que um vislumbre, daquilo que Cristo experimentou. Já não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo, né? Gálatas 5. Né? Para que a gente possa experimentar um pouco daquilo e conhecer de perto o coração de Deus, né? Que ainda conhecemos de forma muito pequena, né? Mas é aquilo, quem conheceu isso não dá para viver outra coisa mais. É um privilégio. É um privilégio. Por isso que eu falo, a minha marca aqui, eu não tenho vergonha. Eu gosto que as pessoas vejam a marca do poder de Deus. Né? Amém, 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 meu irmão. Que fantástico bater esse papo contigo. Um cara tão jovem, tão do bem, um ser tão incrível. Eu particularmente vejo a sabedoria em você, sabe? Muitas vezes a gente vê o conhecimento, mas conhecimento até fariseu tinha. Mas a sabedoria, cara, que é essa intimidade, sabe? Eu ainda sei muito pouco da Bíblia, mas creio que é um caminho de aprendizado diário e eu sempre falo para mim mesmo e para algumas pessoas, se for para mim poder simplesmente saber muito e não ter intimidade, eu prefiro ter intimidade, porque ele vai me fazer saber muito, Amém. É verdade. sabe? É, é de no meio das guerras, igual você passa, igual eu enfrento aí uma doença meio chata. Hoje mesmo aqui, dor pra caçamba e tal, desde cedo, tem uns 10 dias já. Mas aí você vê um testemunho desse Jesus e fala, cara, nós somos escolhidos, sabe? Deus nos dá esse privilégio de viver isso, cara. Eu acho que isso pelo menos para mim, me faz sentir vivo. Tipo assim, sabe? Não é que não é fácil, porque a gente estava conversando aqui sobre quando você pega os livros, né? O livro de Jó que a gente comentou, nos seus 10, 11 meses, você teve momentos ali de muita dor, poxa, pus na cabeça, convulsão e tal.
nas devidas proporções, as coisas que eu passo, barriga incha, desincha, dor, sei lá e tal. Isso é tudo aquela reclamada. Você, hipócrita não. Mas, ao mesmo tempo, você dá aquela murmurada, aquela reclamada, somos humanos, às vezes na dor, e logo depois você vê o cuidado de Deus, de alguma forma, de vir aqui gravar um podcast e você falar, é, de saber que tem alguém orando por você, de saber que seu testemunho chega em mais pessoas. Eu acho que é isso, é a história se transformando em testemunho. E não tem, cara, caminho de conquista sem você sofrer algo. Não existe. Entendeu, cara? Tem. Sem conquistar alguma coisa, tem que passar por algum tipo de sofrimento. Mas é o que você disse, assim, sofrimento ele já levou sobre si todas as dores. Cara, quem somos nós? Né? Então que a gente siga o nosso caminho, de fato, não por resultados, assim, mas por frutos que a gente vai deixando. E o fruto, para você poder, nosso ser arado, tem que passar o arado de vez em quando para o nosso coração receber as boas sementes, né? Sim. Esse arado passando vai causando aquela dor ali. Mas que a gente não deixe de servir a Cristo, de buscar as ovelhas perdidas, mesmo que por um segundo você julgue. Você fala, pô, que ovelha chata. Volta aqui, minha filha. Você tá longe, né? Jesus tinha uns pensamentos desses lá com os discípulos. Imagina ele no meio dos 12 ali. Imagina, Pedro irado o tempo inteiro, né? Tipo assim, nervoso. Acho que Jesus olhava e falava, poxa vida, é sério. Mas, brincadeira à parte, ele continuava vindo lá, buscando, trazendo para perto. Porque isso é o servir, velho. Isso é servir pela caminhada, é aproveitar essa dádiva doida. A gente precisa ser louco por Jesus, né, cara? Acho que essa é a verdade, assim. E você disse um negócio no início que é muito bacana, que Deus é amor puro, em todos os sentidos, cara. A gente precisa de se entender que Deus é amor não naquela placa pregada. E não que tem que passar a mão na nossa cabeça o tempo inteiro. Mas é viver na intimidade mesmo, né, cara? Pô, acho que no Brasil a gente tem tanto privilégio disso, né? Igual você teve em outras nações. Cara, a gente tem o privilégio de poder adorar a Deus, adorar a Cristo mesmo, não ser impedido disso, de pregar o Evangelho, de levar isso. Mas principalmente, que é o lema dessa bolinha aqui, refletir Cristo, mano. Então, assim, você é um cara que reflete isso. Você tá na cadeira amarela aí, mas você pode ter certeza que sua luz é grande, além dessa Amém. cadeira amarela. Amém. Conhecer o amor é o que você falou, é conhecer a Cristo. Tanto que Jesus, na oração sacerdotal dele, antes dele se ascender aos céus, né, que ele ora para os discípulos, ele ora para aqueles que hão de crer, ele fala algo que sempre me marcou. Ele fala assim, Pai, que tenham a vida eterna, que conheçam a Ti. Ou seja, a vida eterna ela não é um lugar, simplesmente. A vida eterna é conhecer a Deus. E na eternidade nós vamos conhecê-lo sem cessar, né? Então, conhecer o amor, viver por amor, é conhecer a Deus. Né? Uau! Bom, meu irmão, a gente vai marcar depois outros podcasts. Sinta-se muito convidado a trazer essa sabedoria sua. Isso eu. Acho que você tem que ser muito usado. Se tem alguma coisa na sua cabeça dizendo para você poder desistir, que eu sei que nós somos seres humanos, não desista, mano. Revista-se de toda a armadura de Cristo. Amém. E que você coloque mesmo, cara, a espada do poder de Deus, da palavra de Deus na sua mão, mano. E continua saqueando o inferno. Amém. Sabe? Essa juventude precisa disso. Você é um cara com uma maturidade sem idade. Esse é o verdadeiro homem. Amém. E não tem data, não tem idade, não tem nada disso. Nós precisamos de formar mais homens. Não são homens com 45 anos, 50 anos morando com os pais. E aí, eu não estou tratando isso como um problema geral, não. Tô falando assim, cara, no senso da responsabilidade, no senso da busca.
E não tem idade. Acho que você com 28 anos, cara, você tem muita gente para você levar pro tatame da vida e mostrar a eles que Deus botou noção uma faixa preta aí, mano, de ser um servo de Cristo, de ser um filho amado dele, de refletir essa luz que você tem. Explora isso, cara. Amém. Deus, ele usou Mateus, que a princípio, né, ia ser até mais acanhadinho lá, apesar de um cobrador de impostos. E você é um cara que, dentro da sua humildade, chegou lá tranquilo no tatame e tal, não gosta de falar muito, mas quando você abre a boca, fica, meu irmão, que experiência incrível de estar aqui. Então, que Deus te guarde sobre as asas dele. Amém. Porque quando ele coloca a gente debaixo das asas, a gente está mais próximo do coração de Deus. Verdade. E é isso que a gente precisa digitar o tempo inteiro, né? Bom, deixa o último recado aí, o que falar seu coração, e te espero aqui para o episódio 2 em breve. Mas Amém. deixa um recado. Amém. O recado é muito o que a gente falou aqui, né? É um privilégio, né? É um privilégio poder sofrer por Cristo, é um privilégio poder viver testemunhos por Cristo, né? Ser escolhido por Ele. Mas a grande questão da vida, e a Bíblia fala que Deus, ele não tem amor, ele é amor, né? Tá lá em 1 João 4, é conhecer a Ele, né? Que tenham a vida eterna, que conheçam a Deus, né? Então, se de tudo você pode fazer uma coisa só, invista em conhecer, né? Que até o momento de provação, até o momento de dor, será de alegria por conhecê-lo. É isso. Amém. O Espírito Santo está me incomodando desde o início aqui, mano. Para você orar por cura. Amém. E você deixar isso aí gravado, que o resto Deus faz. Vai mandar as pessoas que precisam de receber cura. Amém. Explora esse dom seu, cara. Amém. Recebe ele do céu em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar então. Deus, que privilégio, Pai. Que privilégio que é poder servir ao Senhor. Que privilégio que é poder viver para o Senhor, Pai. Deus, e eu te peço, Pai, que o Senhor vá, Deus, ao coração de cada um que está escutando. O Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe das disfunções físicas, emocionais, de todos os sentidos, Pai. E vem te pedir, Pai, que além de uma cura física, que o Senhor venha trazer esse conhecimento pleno do coração de quem o Senhor é. E que a cura seja usada de testemunho. Pai, então eu te peço, Pai, que o Senhor cura cada um, em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer poder do alto, Deus. E nós pedimos sempre, claro, por cura sobrenatural. Mas mesmo que cada um na sua doença tenha que passar por um processo, nós oramos, Pai, que esse processo seja para a tua honra e para a tua glória. Que os corações possam sentir paz, Senhor, com todas as dificuldades que tem, porque Deus está olhando. E nós oramos por cura em nome de Jesus. Eu oro pela cura do Fernando aqui também, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, que todo o corpo dele seja são, restaurado por completo na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor não permita nada que não venha de ti, Pai. E oramos também, Deus, por esse podcast, oramos, Deus, por esse ministério aqui, Deus, tão maravilhoso, Pai, que encontre o coração das pessoas. Nós sabemos que nada é em vão, nada disso aqui é para aparecer, nada disso aqui é para exaltar o homem, mas é para exaltar a tua glória. Deus, e que te peço que o Senhor venha como flecha no coração daqueles que estão escutando, daqueles que escutaram outros episódios, Pai, para que sejam transformados e conheçam a Ti. Nós te louvamos e te agradecemos até pelas provações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Uou! Bom, eu só vou agradecer. Gratidão, Pai, por esse momento, por esse episódio. Sejam feitas todas as coisas no teu nome. Não vou pedir para seguir, nem para comentar, porque o coração de cada um que precisa escutar essa palavra aqui já está determinado. Obrigado, até a próxima. Fui.